Só pra fechar sobre o Vargas, né? O Vargas já é carta fora do baralho, não vai permanecer no Atlético. Ele dificilmente dava entrevista, fugia de toda a zona mista, mas agora na rede social o Vargas tá dando umas respostas ali, inclusive deu uma resposta pro Rafael Miranda, nosso hoje colega, né? Porque ele também tá atuando aí como comentarista na 98. Um abraço, gente boa demais, o Rafael. O Rafael Miranda postou o seguinte nas redes sociais dele. Que o futebol tem das suas histórias, né? Ele falou assim, abre aspas, Vargas teria o contrato em branco para renovação, Milito estaria no Galo e entraria na galeria dos principais treinadores da história do Atlético. Diretoria seria exaltada por conquistar Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores em 4 anos de gestão. Falando que os gols perdidos pelo Vargas na final da Libertadores mudaram a história, o futuro dele no Atlético. Aí o Vargas foi lá e respondeu, difícil também quando você só entra quando vai perdendo e tendo sempre poucos minutos. Deu um desabafo ali o Vargas. Mas e aí? Depois você procurou saber? Ele foi titular várias vezes. Foi sim. Não foi? Sim. Então ele fez uma postagem mentirosa. Ele salvou o Atlético contra o Fluminense, fez 2 gols, entrou. Aí ele teve chance para ser o titular. Quando foi titular, jogou mal. Uma das poucas vezes que ele foi titular e fez gols aí, eu consigo lembrar de cabeça. Contra o Vitória, contra o Cuiabá lá, né, que ele fez o gol, e falei Vitória, né? E contra o Internacional aqui. Foi isso que ele fez. E teve várias oportunidades. Ele não entrou com o time só perdendo, não. Não entrou com o time só perdendo, não. Isso é mentira. Se tivesse mostrado mais, né, Lélio, quando foi titular, com certeza não teria só entrado, como ele disse aí, né? Com o time perdendo no final, teria tido mais chances, né? Porque o Atlético andou precisando muito de atacante. Mas o Vargas, né, a gente viu que realmente não era o cara pra resolver o problema do Atlético. E na final da Libertadores ficou bem claro isso, né? Bicho, o cara que não pode reclamar de oportunidade é o Vargas, né? Não, e olha só, e não é só nessa Libertadores, não, tá? E na Copa Libertadores 2021, 1-0 pro Galo no Mineirão, Palmeiras nas cordas. Olha o gol que ele perdeu. Ele e o Everton, você se lembra ou não? Sim. Mas foi ele que fez o gol do Galo também, né, Léo? Tudo bem, mas ele perdeu o segundo. Mas aí tem o copo meio cheio e meio vazio, pô. Como é que é? Não, porque aí tem o lado, o copo meio cheio e meio vazio, porque ele que fez o gol do Atlético e deu 1-0. Jogo decisivo tem copo cheio e meio vazio, não. Mas se não tivesse o gol dele, o jogo ficaria 0-0. Não, do mesmo jeito que todo mundo criticou o Hulk porque perdeu o pênalti, ele também perdeu um gol feito. Sim. Tá certo? E aí você vai pegar a Libertadores 2022, o jogo já com o Atlético molenga dentro de campo, ele entra e foi expulso. Ele seria um dos batedores de pênalti. Capacidade para isso, ele sempre teve. Não. Perdeu, né, na penalidade. O Rubens que perdeu, O Vargas foi expulso em 2 minutos. Então, ponto final, sabe? Então, não tem como, cara. E ele, por ser um jogador de altíssimo salário, um jogador de nível internacional, ele, com sinceridade, naquele momento que ele perdeu o segundo gol, que foi o que chutou por cima, né? Isso. Eu já não tava nem vendo, eu fui ver depois. Se eu tivesse vendo, eu vou falar que eu teria quebrado a televisão. Porque isso é falta de comprometimento. Como é que um cara desse perde um gol numa final de Libertadores? Não dá. E ficou esse tempo inteiro aqui, mais enrolando do que jogando. A verdade é essa.